se a gente usava a transmissão Tem para poder, hoje muita gente ajudar os irmãos que não né, podiam falando na internet. A transmissão E hoje tem é muito ensino de todas as formas. E nós termos um bom ensino. Então, para mim, para mim é muito importante contato, e sentar, que vocês estejam aprendendo e aprendendo a palavra da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre guardar a fé. Tem hoje a Bíblia nos manda guardar muitas coisas. Tem muitos conselhos sobre guardar na Bíblia. A Bíblia fala de muitas coisas que eu devo guardar, que eu preciso guardar. E eu queria começar hoje falando de Paulo. Paulo cita uma frase na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, que é uma frase muito usada aí no velório dos cristãos, de obreiros, de pastores, de pessoas de fé, que imaginam que Paulo está falando exatamente dessa hora, quando Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo de fato está falando uma coisa que para mim é muito importante. Ele diz assim: eu cumpri a minha missão e consegui guardar a minha fé. Muitas pessoas hoje, elas não conseguem cumprir a missão da sua vida. Até porque eles nem sabem qual é a missão da sua vida. Você perguntar para ele qual é a sua missão, qual é o seu chamado, o que você veio fazer nesse mundo, a pessoa não sabe. De fato, as pessoas têm dificuldade para entender isso. Paulo não. Paulo diz: olha, eu terminei o que me foi proposto. Deus chamou Paulo, deu a ele um chamado, falou para ele, e você vai ver Paulo no começo da vida tendo dificuldades. Ele fala: o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço a cada momento. E você vai ver Paulo sofrendo, lutando, falando da sua luta contra a carne, contra o pecado, e de como isso é difícil para ele. Mas Paulo vai fazer pelo menos 3 viagens missionárias, vai abrir as igrejas de toda a Ásia. Ele visitou a Ásia todinha, abriu igrejas. Quando você fala das 7 igrejas do Apocalipse, ele abriu quase todas aquelas igrejas. Ele visitou todas as igrejas da Ásia, visitou ali a Capadócia, visitou ali o que seria as ilhas que estão ali no meio do mar Mediterrâneo, a Europa, parte dela, a Turquia. E ele abriu igrejas, e ele fez discípulos, e ele escreveu cartas, livros. O Novo Testamento quase todo já é muito dizer, mas grande parte foi escrito por Paulo. Então Paulo chega no fim dos seus dias e diz: cumpri a minha missão. Eu quero chegar na minha velhice ou em determinado momento e dizer: Deus, cumpri minha missão. Eu estou bem, eu cumpri o que eu tinha que fazer. Eu combati um combate bem combatido, minhas lutas, né? Nós falamos aí: como é que você está, irmão? Ele disse assim: estou numa luta, eu estou lutando, olha, eu estou num óleo, numa dificuldade, num vale. Paulo diz: olha, eu lutei um bom combate, eu tive lutas. Todos nós temos lutas, todos nós temos problemas, mas a nós está colocada uma carreira nos foi proposta. Olha, você tem que fazer isso. E para cada um Deus deu uma carreira, propôs algo para fazer. Tem gente que vai cuidar de doentes, e tem gente que vai dar aula, tem gente que vai ser médico, tem outros que serão professores. Deus olhou e te deu um dom, te deu um talento e te propôs: olha, faça isso. Na vida nós temos dificuldades, na vida nós temos lutas, muitas. E como é que a gente vence esse mundo? Lá em 1 João diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então, lá na glória vão permanecer 3. Lá em 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanecem 3: a fé, a esperança e o amor. Lá na glória nós só vamos precisar do amor. Não vai precisar de fé, porque tudo que nós cremos nós vamos estar vendo lá. Então você não vai ter que usar fé lá na glória.
Você não vai precisar ter esperança porque você não precisa firmar a sua fé em esperanças de coisas que vão acontecer. Porque já está tudo pronto, está tudo acontecido. Mas você vai continuar tendo amor. Mas aqui nos nossos dias, 3 coisas precisam ser muito firmes na nossa vida: fé, esperança e amor. Eu preciso ter bem claro qual é o meu chamado, para o que Deus propôs para mim. Muitas vezes eu converso com pessoas e eles me falam, está aqui o Bispo Nandi, que gosta de missões. E ele fala de missões e tenta me convencer de que eu tenho que ser um missionário. Mas essa é a carreira que Deus propôs para ele. A que me propôs foi outra. Então o senhor nunca vai ser um missionário? Eu posso ser um missionário em oração, posso ser um missionário contribuindo, eu posso ser um missionário fazendo alguma visita algum dia, incentivando, falando sobre missões. Então tem várias formas de fazer isso. Só que eu preciso ter certeza e noção do chamado que Deus me deu. E quando eu tenho essa certeza, eu preciso lutar. E a coisa mais difícil nesse tempo é guardar a fé. É manter a minha fé viva e guardada e assim poder ver a minha vitória. Eu não posso falar inveja porque é uma palavra ruim, né? Mas eu tenho vontade de falar como Paulo falou algum dia. Corri a minha carreira, aquilo que Deus me propôs. Eu lutei bastante, venci e consegui guardar minha fé. Ele chega no fim da sua vida dizendo: guardei a minha fé, guardei. Tem muitas coisas que Deus nos manda guardar. Eu vou falar hoje sobre guardar a nossa fé, né? Uma das coisas que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina a guardar, é guardar a nossa boca. O Novo Testamento e algumas passagens da Bíblia diz que da boca a pessoa pode trazer para a sua vida sofrimento ou paz. Que a morte e a vida estão aqui, na ponta da língua. E que quem dá conta de guardar a sua boca, quem dá conta de cuidar do que fala, vai evitar para si muitas dores, muitas tristezas. Então Davi, no seu Salmo 141, verso 3, ele diz assim: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Se tem uma coisa que eu preciso guardar, é minha boca, as coisas que eu falo, né? Às vezes eu falo coisas que não devia falar. E eu trago maldição e dores para a minha vida e para a vida, às vezes, de quem está do meu lado, porque eu não guardo a minha boca. Eu preciso de guardar os meus olhos, né? A Bíblia diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, ou todo o teu corpo será iluminado, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se eu guardo os meus olhos, se eu tenho uma boa maneira de olhar para as coisas. Hoje eu conversava com uma pessoa outro dia eu conversava com outra pessoa e eu perguntei o que essa pessoa entendia a respeito de casamento e ela foi me falando o que era o pensamento dela de casamento. E essa pessoa não estava bem com seu cônjuge. E o que era o problema não era nada mais do que a maneira como ela olhava para o casamento, como ela entendia que era o casamento. Nós temos uma maneira romantizada de olhar para o casamento, uma maneira crítica, outros têm uma maneira diferente, muito dura, muito cética, e às vezes esse é o maior problema, a maneira como nós vemos, porque não guardamos os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se a maneira de você ver as coisas for boa, toda a sua vida será boa. Então eu olho para um problema e eu penso: essa é uma desgraça na minha vida. Ou eu posso pensar: essa é uma oportunidade na minha vida. Tudo depende de como eu vejo as coisas. Nessa pandemia, tem um punhado de gente que teve muita dificuldade.
e teve muita gente que ganhou dinheiro. Tem gente que olha para a situação, para o problema e só vê o problema. Outros conseguem ver a oportunidade. Há muitos anos atrás, nós convidamos um homem chamado Richard Pinder. Ele era do Bahamas Ministries Fight, o Ministério de Fé das Bahamas. Ele era o segundo homem do pastor Myles Monroe, né? E como o pastor Myles não tinha agenda, nós convidamos o Richard Pinder para uma conferência aqui em Pires do Rio. E eu me lembro até hoje da pregação daquele homem, que ele disse que as dificuldades e os problemas são oportunidades na nossa vida. E se você olhar para a Bíblia, sempre vai ser assim. Golias foi uma oportunidade para Davi. E você vai vendo os problemas que cada um dos homens da Bíblia, cada um dos heróis da Bíblia lutar e vencer as dificuldades. Não foram dificuldades, foram oportunidades que Deus concedeu para que aquelas pessoas crescessem e se tornassem o que foram e o que são para nós até hoje. Então você vai ver Pedro andando sobre as ondas do mar, você vai ver oportunidades. O mar estava bravo, o vento contrário, tudo estava mal, eu vou morrer. Mas Pedro andou sobre o mar, o único que deu conta. Então as dificuldades, de fato, se eu souber olhar, se eu souber cuidar dos meus olhos, então minha vida vai ser boa e todos os acontecimentos serão oportunidades na minha vida para eu melhorar. Guarda os valores, ou guardar os valores cristãos. A Bíblia diz: guarda o que você tem, para que ninguém roube de você a sua coroa, né? E isso está lá no livro de Apocalipse, né? Guarda o que tens, para que ninguém roube o que é seu, para que ninguém roube a sua coroa. O que é que nós temos de mais precioso? A palavra de Deus, os conceitos da Bíblia. Então a Bíblia diz: guarda o que você tem. Tem muitas outras passagens que eu posso falar sobre isso. Aquilo que eu te ensinei, ensina a outros, né? Guardar é colocar num lugar seguro. Como eu disse, eu guardo aquilo que para mim tem valor. Eu não sei o que vocês guardam, né? Namorados que se casam, né? Eu era romântico, eu escrevia cartinha de amor para minha esposa, né? E por muito tempo ela tinha algumas cartas de amor que eu escrevia para ela, guardada, porque aquilo para ela era importante e valioso. Agora, vocês já guardaram alguma coisa assim que vocês acham que é importante e valioso, sem ser dinheiro? O que vocês já guardaram na vida? Livros. Sim, eu gosto de guardar livros também. Tem coisas que marcam a história da gente, que tem um valor que não é valor financeiro, monetário, mas é um valor histórico, um valor sentimental. Nada assim vocês guardam? Livros, fotos. Sim, fotos é bom. Tenho em casa, eu guardo uma caixa assim do tamanho dessa mesa, mais ou menos, a caixa, e dessa altura, cheia de fotos. Minha esposa ama fotos, né? E de vez em quando, eu acho que só eu, vocês não ficam, né? Eu fico triste. Vocês ficam tristes de vez em quando? Eu lembro de Jeremias, porque Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode trazer alegria ao meu coração. Então, de vez em quando eu estou triste, ou quando estou assim meio angustiado e desanimado, eu abro aquela caixa de fotos, ponho ela em cima da cama, e minha mulher senta de um lado, eu sento do outro, e nós começamos a puxar fotos, né? Hoje nós não revelamos mais fotos, hoje nós tiramos foto com celular, nem câmera mais tem, todo mundo usa só quase celulares, né? De vez em quando você vê alguém com uma câmera, né? E você posta no Face, posta na rede, e graças a Deus, porque eles nos dão todos os dias uma lembrança, né? Olha, 7 anos atrás, 4 anos atrás, você postou isso. E é muito legal, eu gosto muito de ver isso. Há poucos dias atrás roubaram meu celular, eu tinha lá umas 7.000, 8.000 fotos no celular, e eu perdi todas essas fotos. Mas lá em casa eu tenho uma caixa com as fotos de quando eu era menino, de quando eu comecei a namorar com a Elisele, de quando a gente saía,
de algumas viagens que nós fizemos para os Estados Unidos, para Israel, para a Europa. E de vez em quando a gente pega as fotos e vê os amigos e vê tudo aquilo, e é muito bom. Para mim isso é precioso. E uma das coisas que são muito preciosas, que eu preciso guardar, são os princípios bíblicos que a palavra de Deus traz para nós. Princípios sobre família, criação de filhos, sobre tudo. São muito importantes, eles precisam estar aqui guardados. A mesma coisa a Bíblia diz no Salmo 119, que é: guardei ou guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Davi está dizendo isso no Salmo 119, verso 11, né? Guardar a palavra de Deus. E se tem uma coisa que é a mais preciosa de todas para se guardar, é o nosso coração, como diz Provérbios 4, 23. Se tem alguma coisa para guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, carro, casa, a coisa mais preciosa, meu coração. Mas no meio dessas coisas, eu preciso também guardar a minha fé, ter cuidado com a minha fé. Se você abrir a Bíblia, não sei se vocês trouxeram a Bíblia todos aqui hoje, se você puder abrir sua Bíblia, lá no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, que diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Não deixa ninguém te enganar. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa passagem está falando especificamente do filho da perdição. Está falando de um personagem que todo mundo conhece, que é o anticristo. Está dizendo que o anticristo vai ser revelado somente depois que a igreja passar por uma situação chamada de apostasia. O que é uma apostasia? É uma perca da fé. É quando você se afasta da fé. É quando você fica frio na sua fé. Então, toda a igreja vai ficar fria na fé? Toda a igreja não. Mas grande parte da igreja, e isso é um sinal do que Deus, de que as coisas estão acontecendo, que o fim dos tempos está aqui no nosso meio, é que a igreja vai esfriar na sua fé. É que as pessoas vão ter a sua fé esfriada. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas o que vocês acham que pode esfriar a fé de uma pessoa? De um crente avivado? Tribulação, se afastar da palavra. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, no verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu não ouço a palavra, o que acontece com a minha fé? Esfria. É normal. Às vezes o bispo Dandir está falando aqui sobre tribulação. Vamos perguntar, porque para mim isso é importante ouvi-los, né? E eu gostaria de convidar quem está nos assistindo. Próxima segunda-feira, venha assistir a aula comigo, que vocês me ajudam a dar aula também. Quando alguém está atribulado, ele se afasta de Deus ou ele corre para Deus? Corre, precisa. Corre. Precisa. Então a tribulação nem sempre te afasta de Deus e nem sempre esfria a sua fé. Mas a tribulação, de fato, ela aviva a sua fé. A tribulação vem para, às vezes, te levar para mais perto de Deus. Quando a nossa vida está boa, quando tudo está bem, tem dinheiro no bolso, o trabalho está bem, quando eu me sinto bem,
as pessoas se afastam de Deus. De fato, o conforto nos afasta de Deus. Vocês vão ver uma coisa. É muito bom viajar, sim ou não? É muito bom descansar e tal. Tem uma pessoa que não tinha um bom emprego, mas ele vem para a igreja, faz campanha, ora, ele vai, estuda, se prepara, passa num concurso e começa a ter um bom trabalho, começa a ter um bom salário, começa a ter uma vida melhor. Antigamente ele andava de ônibus, mas agora ele tem um carro importado. Antigamente tinha dificuldade de crédito, agora ele tem um bom salário, cheque especial, cartão de crédito, pode fazer o que quer. E ao chegar o domingo, ao invés dele agradecer a Deus e dizer: eu quero descansar, eu quero ficar tranquilo. É mais ou menos o que Jesus contou naquela parábola do louco, né? Ele conta uma parábola dizendo assim: tinha um homem que tinha os seus celeiros, estava tudo certo, mas aquele homem um dia plantou e colheu muito. E o que aquele homem pensou e fez? Aquele homem disse assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Já sei. Vou destruir tudo que eu tenho, construir de novo coisas maiores, melhores. Vou pôr tudo aí dentro e vou falar: descansa, fica tranquilo. E Deus diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Então tem muitas coisas que me afastam da minha fé. Tem coisas que eu vou me envolvendo que me levam para longe da minha fé. E uma das coisas que me afasta da fé é o conforto. Uma coisa que me afasta da fé também é quando eu não ouço a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, gera fé no meu coração, segundo está lá em Romanos. Mas a Bíblia diz uma coisa, lá em Mateus 24, eu estou lendo aqui na página 2 da apostila de hoje, Mateus 24 diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, e se possível for, enganarão até os escolhidos. Nos últimos dias tem uma batalha para nós enfrentarmos, eu e você. A batalha é guardar a nossa fé contra as palavras. Quando nós olhamos para Mateus 24 é um sermão profético de Jesus. E lá fala de 3 ondas de engano. Jesus, se você estudar o livro de Mateus 24, você vai ver lá, existem ou vão acontecer 3 ondas de engano. Ele diz: ninguém vos engane. Vão começar a aparecer falsos profetas, depois: não vos engane, porque eles vão ensinar coisas erradas. Não vos engane, porque eles vão fazer sinais, prodígios e maravilhas. Aqui está falando da 3ª onda de engano. Mas antes dessa, vem uma outra onda de engano, que é a respeito do que será pregado nos últimos dias. E se você der uma olhada, a pregação do Evangelho, ela é completa. Então, Paulo diz para um discípulo: eu quero que vá bem seu corpo, sua alma e sua mente, seu espírito. Quero que tudo te vá bem. Você vai bem em tudo. Porém, a pregação do Evangelho é uma boa nova para que você esteja salvo. Qual é a principal notícia do Evangelho? A melhor de todas: Jesus pagou o preço do seu pecado. Isso inclui que você vai ter coisas boas? Sim. Mas se não tiver, eu estou salvo. Tem muita gente hoje que sofre perseguição. Hoje eu recebi um chamado agora da Venezuela, hoje à tarde. O pastor mandou uma mensagem: disse: pastor, perdão por me incomodar, mas nós aqui na Venezuela estamos vivendo um momento terrível. Nós não temos comida, nem a minha casa tem, nem as famílias da igreja têm comida. E eu preciso que vocês me mandem uma oferta de qualquer jeito para que nós possamos comer. Então hoje, agora à tarde, né, a situação lá na Venezuela está terrível. Terrível. Bispo Nandi está indo para a Nigéria, a situação lá está complicada. O povo está revoltado,
há muita angústia, há muita dor, há muito sofrimento, há muita dificuldade, até mesmo de comida. Eu vi um vídeo, o Bispo Nandim me mostrou, um caminhão no meio da rua jogando arroz para as pessoas e uma dificuldade. O nosso pastor lá de Angola, pastor Cirilo Bamba, me mandou vídeos ontem, antes de ontem, sábado, mostrando como é que está a situação em Angola hoje, uma situação desesperadora. As pessoas na rua revoltadas, elas não têm o que comer também, está difícil a vida, não tem emprego, eles não sabem o que fazer. E em algumas outras nações do mundo está assim também. Hoje, na hora do almoço, se vocês viram os jornais, vocês vão ver lá que a Europa está fechando tudo de novo por causa da segunda onda do Covid. Aqui no Brasil, aqui em Goiás, eu acho, não sei se vocês estão aí com a internet, se dá para dar uma olhadinha, mas lá em Portugal, eles estavam falando de 200 casos por dia, 400 casos, 500 casos de contaminação por dia. Aqui em Goiás estava 24 horas atrás 2.000 casos. E por causa de política não fecham, não fazem nada. Eu sou contra o fechamento. Nas últimas 24 horas, 1.300 pessoas. Se você pegar a Itália, Espanha e França, eu acho que eram os piores. Não sei se dá para olhar aí, irmã, quantos novos casos de contaminação, mas eu acho que não chega a 2.000 casos, as três nações. Nós estamos falando só de Goiás, só em Goiás 1.200 casos novos, né? Nesses 3 países eu não sei quanto está lá nas últimas 24 horas. Mas o que eu estou dizendo é que muita gente está sofrendo, muitas pessoas estão padecendo hoje. E nós temos aqui uma vida tranquila ainda. Nós temos aqui uma vida sossegada. Mas isso aos poucos vai mudar em todos os lugares. Em todos os lugares. Quando nós vemos o que está acontecendo, a Bíblia diz que surgirão falsos ensinos. Então, mesmo que lá na Venezuela agora não tenha comida, as pessoas estão desesperadas. Aqui no Brasil, se você pegar o Instagram, se você pegar o Facebook das pessoas, você vai ver eles postando comida o dia inteiro, o tempo todo. A cada 15 segundos, morre alguém de fome no mundo. 15 segundos. Nós estamos aqui estudando a Bíblia já há 30 minutos. Ou seja, cada minuto tem 4 quartos, né? Então, a cada minuto morre 4 pessoas. Então, enquanto estamos aqui estudando a Bíblia, em torno de 120 pessoas morreram de fome no mundo. Isso é uma loucura. Ninguém fala disso. Ninguém se preocupa com isso. Nenhum dos políticos estão aí preocupados em resolver essas coisas. Daqui a pouco vai aparecer o anticristo para resolver isso. Daqui a pouco vai aparecer um político que vai ser aclamado por um grande líder religioso mundial, dizendo: esse homem vai resolver todos esses problemas. Mas para que esse homem chegue e nós todos o recebamos, vai vir antes um ensino religioso de engano, para que eu e você aceite tal domínio ou tal governo mundial. E assim é o que diz a Bíblia, as pessoas vão se afastar da fé. A grande coisa, não sei se você achou aí. Achei o último dado de 2 de outubro. Sim. Nós estamos no terceiro lugar. Terceiro lugar. Estados Unidos em primeiro. Estados Unidos, Índia e depois Brasil em terceiro, né? Maior número de casos. Maior número de casos, não de morte. Mortes, aí é Estados Unidos primeiro, nós somos no segundo e a Índia em terceiro. O Brasil hoje está diminuindo o número de mortos. Eu acho que a gente está aprendendo a cuidar melhor da doença, né? Ainda assim é uma coisa assustadora. O que me assusta é que esse engano começou nos nossos dias. As pessoas estão valorizando muito mais o seu corpo, a comida,
a despeito de que tem um tanto de gente morrendo, a despeito de que tem um punhado de gente doente, nós estamos aqui valorizando, mostrando os músculos e as pessoas estão na academia o tempo todo preocupadas com uma coisa que vai passar. Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E isso é certo. Eu não posso destruir o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar dele. Mas as pessoas estão entrando numa doutrina estranha, que as afasta do reino de Deus. Você começa a ver a pessoa, mexe com isso, daqui a pouco tem aí hoje, eu não estou falando contra, eu não sou contra coach ou qualquer coisa, mas esse ensino de autoajuda, esse ensino que traz você para fora da palavra de Deus, para mim é errado, né? Pastor, mas esses caras ensinam tudo da Bíblia. Isso, esse é o problema. O engano é esse, né? Pegar a verdade e colocar no meio dela uma mentira pequena. Então eles usam a Bíblia, usam passagens, usam princípios bíblicos e de repente a gente está vendo as pessoas se sentindo capazes para tudo e se afastam de Deus. Eu acho que todos nós somos capazes e podemos fazer coisas, mas o dia que eu confio, como diz a Bíblia em Jeremias, maldito o homem que confia em si, confia no homem e faz do seu braço confia uma delas é o e a outra o anticristo. Fazer guerra aos santos e vencer no seu coração, que a palavra de Deus volte a gerar fé na sua vida. E eu queria que você pensasse, o que eu posso fazer para ajudar o meu esposo? O que eu posso fazer para ajudar a minha esposa? O que eu posso fazer para ajudar a fé dos meus filhos? Veja só uma coisa simples. A tecnologia, tudo cresceu, tudo evoluiu, as coisas mudaram, mas antigamente os princípios de uma família cristã eram muito arraigados no nosso meio. O conceito que eles chamam de família judaico-cristã era muito firme. E nós tínhamos princípios de família que eram muito fortes. Hoje, tem projetos na Câmara para que se aceite a pedofilia, mais do que isso. Saiu o nome aqui, eu estou com um projeto aqui, quando incesto, né? Pai e filha, mãe e filho, né? Que meninos acima de 6 anos, 4, 5, 6 anos, possam ter relação sexual com seus próprios pais. Isso, incesto, né? Isso é tudo para quebrar esses conceitos de família. Então, os nossos filhos, essas crianças pequenas de 6, 7 anos, eles vão crescer num mundo com ideias muito loucas. E o que você pode fazer pela fé dos seus filhos? Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, em qualquer nação, em todas as nações. Isso faz parte de uma coisa, de uma perseguição contra a família, porque se quebra a família, quebra os conceitos de fé. A família é o berço da fé. É lá na sua casa que você tem os primeiros ensinamentos, a primeira palavra da fé. Por isso você precisa cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus parentes. No mínimo, faça uma reunião, um grupo familiar, uma reunião de estudo e ore por eles. Fale para eles da Bíblia, porque eles precisam ouvir. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Faça uma reunião, pregue, ensine, para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Mesmo assentados, vamos orar. Você que está aí do outro lado, vamos juntos orar. E eu quero pedir que Deus avive a sua fé. Um dia um pai
levou um filho que precisava de libertação para diante de Jesus, e Jesus disse: tudo é possível aquele que tem fé. E ele disse: minha fé é pequena, me ajuda na pequenez da minha fé. Sua fé pode crescer. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Venha quinta-feira, eu tenho um estudo aqui sobre vida financeira. Venha quarta-feira, tem culto de oração, de libertação. Venha sexta-feira, a pastora Silvana está aqui orando, tem reteté. Venha domingo para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus. Domingo nós temos culto 8 horas, 10 horas e 19h30. Venha ouvir a palavra de Deus. Deus nos ama. E o desejo dele como pai é que você tenha um coração aquecido na sua fé, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, eu te louvo e te agradeço pelos irmãos que aqui estão. Te agradeço também, Senhor, pelos teus servos que nos ouvem agora de várias partes do Brasil, aqui em Goiânia e no mundo, que estão nos vendo através dessa bênção que é a internet. Eu te louvo, Senhor, e eu te peço agora que o Senhor possa fazer com que essa palavra brote no coração deles e que a fé deles seja também avivada e que eles possam avivar a fé no coração de toda a sua casa, de todos aqueles a quem eles amam. Eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em quem eu digo amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado por vocês estarem aqui. E obrigado pela sua audiência também. Deus te abençoe. Dá um clique lá no nosso canal do YouTube. E se puder, compartilhe também a nossa ministração de hoje aí no seu Facebook. Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome de Jesus.